Oi, leitores! Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu ficava imaginando que eu ia crescer e me tornar uma cientista incrível e ia criar coisas nunca antes vistas, mesmo que eu não soubesse o que. Eu já viajei muito imaginando as possibilidades e os dilemas das novas tecnologias, daquilo que a gente ainda nem conhece e nem sabe quando ou como vai existir. Hoje, nós vamos embarcar numa viagem no tempo e descobrir como que surgiu e se desenvolveu um dos gêneros literários mais populares de todos, a ficção científica. A ficção científica, do jeito que a gente conhece hoje, começa a ter suas bases formadas lá no século XIX. No século anterior, se iniciou a Revolução Industrial. E como a gente sabe, e o nome, já diz, a Revolução Industrial ela trouxe muita mudança na forma como as pessoas produziam as coisas. Mas não só isso, impactou a forma como as pessoas viviam. A questão do trabalho, muitas coisas precárias, sabe? As casas, as cidades começaram a ficar superlotadas. Então a gente tinha esses dois lados que, ao mesmo tempo que as grandes fábricas possibilitavam o acúmulo de riqueza para as cidades, para os governantes, enfim, para os burgueses, a classe popular se tornava cada vez mais pobre, doente, enfraquecida, porque saiu do campo, do interior, onde eles tinham as suas terras, seus espaços de terra para produzir, para criar alguma coisa, e tinham uma qualidade de vida um pouco melhor, para ir chegar nas cidades e começarem a se espremer em cubículos para morar, com famílias grandes, onde aconteciam muitos problemas e ainda todos os membros dessas famílias tinham que trabalhar numa fábrica. Então eram a esposa, o marido, os filhos, as crianças, todas trabalhando em condições insalubres que hoje a gente reconhece, a gente sabe que não são saudáveis para qualquer adulto, muito pior para uma criança, Crianças não podem trabalhar. Então a Revolução Industrial tinha esses dois lados de uma tecnologia que começou a avançar, fez grande progresso, e por outro lado as cidades que estavam crescendo demais sem ter estrutura para conter todas aquelas pessoas que estavam vindo para as cidades. E é óbvio que todo esse contexto ele tem um impacto muito forte na arte. A gente tem pinturas, que representando situações e alegorias desse momento. A gente tem obras literárias grandiosas que falam sobre isso. E aí surge também, ali começa a ser plantada a sementinha da ficção científica para mostrar com uma ideia bem fantasiosa a realidade do mundo. As descobertas científicas, elas dão esse impulso para o crescimento, para o desenvolvimento desse gênero literário. Em 1666, isso era lá no século 17, então, a Lady Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle upon Tyne, escreveu o livro O Mundo Resplandecente, que é considerado a primeira grande obra da ficção científica. Ela marca isso aí, a primeira obra de ficção científica, que é sobre uma mulher que acessa através de portais um outro mundo, onde a gente encontra animais falantes, criaturas totalmente diferenciadas, bizarras, enfim. E é muito interessante porque é um livro muito pouco comentado, assim. Muita gente considera até o Frankenstein como o primeiro livro da ficção científica, mas Frankenstein veio ainda um pouco depois. Meus vizinhos nunca colocam música. Eu nunca ouvi música saindo da casa deles. Mas hoje eles resolveram colocar, e justamente agora. Eu queria entender por quê. O que foi? Eles souberam que eu tava
gravando um vídeo. A Mary Shelley, ela escreveu Frankenstein, foi o lançamento, né, lá em 1818. Então foram quase 2 séculos depois de O Mundo Resplandecente. Muita gente diz que Frankenstein, ou Prometeu Moderno, é de horror. E sim, o horror é um elemento que frequentemente ele conversa com a ficção científica, mas justamente por trabalhar com uma questão da ética humana, das relações entre as pessoas, né, e ter o foco na ciência, até que ponto que a ciência pode explorar essas coisas, né, a gente considera ele como ficção científica. Então, só aí, já nesse início, as 2 grandes obras da ficção científica que iniciaram isso aí, o pioneirismo da ficção científica, está com 2 mulheres. E eu acredito que, assim como eu, outras mulheres que estão assistindo também sentem esse prazer em saber que foram outras mulheres que fizeram isso, que criaram, que desenvolveram esse gênero literário tão importante, que envolve hoje em dia, né, tanta coisa, cinema, TV, tudo tem ficção científica, faz parte do nosso cotidiano. E eu me sinto orgulhosa, é como se um pedacinho de mim tivesse feito isso também. Depois a gente tem Júlio Verne, alguns dizem Jules Verne, mas eu prefiro falar o Júlio mesmo, fica mais facilitado, abrasileirado. E o H.G. Wells, que são 2 grandes escritores de ficção científica. O Júlio Verne trabalha muito essa ideia das viagens fantásticas. Quando eu estudava na escola ainda, eu li tudo que tinha dele na biblioteca. E a gente vê assim, por exemplo, em A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra à Lua, entre tantos outros títulos dele, que é justamente essas viagens que são absurdas, que não tem como fazer. O H.G. Wells, ele trabalhou várias temáticas nos seus livros. Em A Máquina do Tempo, ele apresenta pela primeira vez a ideia de viagem no tempo. Em A Ilha do Dr. Moreau, ele tem um cientista, um médico que faz experiências com animais, é cruel, é assustador até. Então, criando criaturas e essas coisas. Em A Guerra dos Mundos, a gente tem invasão alienígena. E em O Homem Invisível, a gente tem uma história de um médico, se eu não me engano, que fez experiências em si mesmo, se tornou invisível e não conseguiu reverter isso. E é interessante porque a gente vê adaptações dessas obras, todas que foram mencionadas até aqui, a gente vê no cinema, na TV, e às vezes nem se dá conta de que elas têm origem nessas obras clássicas da ficção científica, da literatura. Durante o século XX, então, esse gênero ele recebe o seu nome de ficção científica e se expande, cresce muito, assim como a própria ciência. A gente já sabe que a ciência e a tecnologia evoluem muito em tempos de guerra, de revoluções. E no século XX a gente teve 2 guerras mundiais, a gente teve a Guerra Fria, a corrida espacial, a gente teve também a questão dos governos autoritários, crises econômicas avassaladoras. Então, todos esses problemas, como eu já comentei antes, eles se refletem na arte, na literatura. E aí a ficção científica encontrou um campo bem fértil para trabalhar. Quando a gente lê obras escritas por homens e outras escritas por mulheres, a gente percebe uma clara diferença na forma de abordar certos assuntos, ou até mesmo só o fato de abordar esses assuntos. Vamos lá, vou explicar. Quando a gente lê mulheres que escrevem ficção científica, a gente vai observar muito mais protagonistas femininas,
ou questões questões de sexualidade, de gênero, que lidem com isso de uma forma muito mais sensível, crítica, aprofundada. Não que isso não aconteça em obras de homens, mas geralmente é mais focado em uma outra parte, né? Na parte da classe econômica, na parte da exploração do trabalho, enfim, da ética, que é interessante também, mas eu acho muito legal, assim, de ver essas diferenças também, né? Como cada autor escreve e como a gente é influenciado, né, pelas nossas vivências ao fazer algo. Infelizmente, assim, para o público geral, muitas escritoras de ficção científica incríveis são esquecidas ou, enfim, deixadas de lado, porque nomes dos escritores são tão reconhecidos, tão populares, que somente os fãs do gênero vão procurar e conhecer, descobrir que, por exemplo, a primeira pessoa que colocou esse conceito aqui foi uma mulher, né? Então, assim, são coisas interessantes da gente parar para pensar e procurar também ir além dessa zona de conforto. Eu vou ler somente, sei lá, Isaac Asimov. Não que não seja importante, mas existem muitos outros autores muito interessantes, que valem a pena. E às vezes a gente tá deixando de lado só porque é o senso comum. Em A Mão Esquerda da Escuridão, que é de 1969, a Ursula Le Guin, ela fala pela primeira vez, se eu não me engano, é a primeira vez assim que teve os personagens não têm gênero. E tudo é tão bem construído, tão bem feito, que a gente lê assim de uma forma tão gostosa. O que acontece? São pessoas, né, que vivem em um outro planeta e aí esse humano vai lá visitar esse planeta e ele fica muito surpreso porque a própria fisiologia dessas pessoas, desses alienígenas, né, é diferente. Não existe homem ou mulher, então também não existem os papéis de gênero pré-definidos, né? Aquela coisa de mulher trabalha em casa e homem. Não, isso muda, então qualquer um pode gerar um filho, qualquer um depende do momento, enfim. E isso tudo é criado nesse mundo de uma forma tão natural que o visitante, ele percebe que ele que é o alienígena, né? Ele que é o visitante, ele que tá sendo estranho lá. As pessoas acham ele estranho. Então é interessante de ver isso. Isso se aplica a tantas coisas, não só a gênero, mas até a própria questão das migrações, das pessoas que vão de um lugar para o outro. Quando que eu sou o estranho? Enfim, é muito legal. E é uma obra muito enriquecedora, A Mão Esquerda da Escuridão. Eu gosto muito mesmo. Outra escritora de ficção científica assim, que eu acho essencial é a Octavia Butler. Ela escreveu Kindred, ela tem vários outros livros, é premiada também, mas a gente tem esse recorte recorte étnico-racial com ela, né? Ela é uma escritora negra, então não tem como evitar ela falar sobre isso. É muito importante que a gente tenha escritores negros que tragam essa experiência de vida deles para os livros. E a gente tem, então, em Kindred, uma mulher, uma protagonista, que ela, como eu vou dizer? Eu vou dizer assim, ela viaja no tempo, ela conhece as antepassadas dela, tá? Falar assim bem por cima, que é uma história muito interessante para todo mundo ler, é pesado também, assim, tem momentos muito tristes, mas é uma experiência que eu recomendo para todo mundo que gosta de ficção científica, que tem interesse em ler coisas que deixam a gente desconfortável. É muito importante a literatura, a arte, ela precisa também deixar a gente desconfortável. É uma das funções, né, de tudo isso. Continuando a falar do século XX, a gente tem também o Isaac Asimov, que dispensa apresentações, escreveu Eu, Robô, e nessa obra ele apresentou as 3 leis da robótica.
um robô não deve ferir um humano e não pode deixar que um ser humano seja ferido. O robô deve obedecer o ser humano, desde que que a ordem, né, não fira a primeira regra. E a terceira lei da robótica é que o robô deve cuidar de si mesmo, desde que isso não vá ferir as duas primeiras leis, né? Então, é isso aí. Continuando, a gente tem outros nomes muito fortes, como Arthur C. Clarke, que escreveu 2001, Odisseia no Espaço, Philip K. Dick, que escreveu Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é popularmente conhecido como Blade Runner, tem os filmes. Eu não falei nada disso assim em ordem cronológica. Eu não posso, então, deixar de falar de Nós, do escritor russo. Eu nunca consigo pronunciar assim direto o nome dele, então eu vou ter que ler aqui, que é Yevgeny Zamyatin. Eu espero ter falado certo. E Nós foi escrito ali, lançado nos anos 20. Fala dessa sociedade perfeita, que parece perfeita, mas que esconde muitos problemas. E aí a gente já vê aí que ele foi base para muitas outras obras, como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, Laranja Mecânica, 1984. Então, assim, lança uma obra revolucionária, né, inovadora, e outros autores, outros escritores vão ler, vão achar muito legal e vão criar suas próprias obras, tirar suas ideias dali. É muito importante ver que a ficção científica, independente da fase que ela tá, sempre trouxe essa abordagem crítica, esse senso político de observar o mundo, que às vezes parece ser algo que não é na realidade, questionar a ética da ciência, das pessoas, até onde a gente é capaz de ir para manter aparências, enfim, tudo isso aí. Então, às vezes, eu preciso admitir que me incomoda um pouco quando eu leio algum livro que coloca que é de ficção científica, que é cyberpunk ou steampunk ou enfim, qualquer essas áreas aí punk, e é apenas esteticamente, não tem o lado punk da coisa, não tem o lado da ficção científica de ser crítico, de explorar os problemas reais dentro do livro. Tô dizendo que todo mundo é obrigado, não, quem sou eu para ditar alguma coisa? Eu não dito nada, mas é uma opinião pessoal, assim, que quando eu quero ler ficção científica, eu quero chegar lá e dizer assim, caramba, esse livro aqui me puxou, esse livro me fez pensar, me fez imaginar coisas que eu pensava serem impossíveis e também me fez olhar para o mundo que eu vivo de um jeito diferenciado. Trouxe assuntos que me incomodam. A leitura é um hábito essencial e a ficção científica é muito importante para fazer a gente ter uma visão mais crítica da realidade. De novo eu falando dela, mas a Ursula Le Guin disse que a ficção científica não tenta adivinhar o futuro, mas descreve a realidade. A nossa curiosidade quer buscar coisas novas, nunca antes vistas, nunca antes lidas. E a ficção científica consegue suprir esse nosso desejo, mesmo que as estruturas das histórias tenham questões reais. É por isso tudo também que obras antigas conseguem continuar tão atuais, porque falam de problemas que existem entre as pessoas desde sempre. A ficção científica, hoje em dia, tem de todos os gostos, tá na TV, no cinema, no teatro, nas músicas, e os autores contemporâneos continuam trabalhando isso aí, se inspirando em grandes autores do passado, tendo suas novas ideias.
Eu queria falar sobre os autores contemporâneos também, mas eu vi que ia dar um vídeo muito longo. Pensei, não, de novo, sempre eu com essa conversa, né? Mas eu acho que é uma pauta bem interessante para um próximo vídeo, falar dos autores contemporâneos, dos autores brasileiros também. E aí, para encerrando, eu quero saber de vocês, qual livro ou qual subgênero da ficção científica te impactou mais? Deixa o teu comentário aqui embaixo, dizendo qual o título da obra ou qual o subgênero que mais te interessa. E se tu gosta desse tipo de conteúdo, gosta de falar sobre livros, quadrinhos e outros assuntos relacionados, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Te espero no próximo vídeo.